abrir, descortinar e desnudar toda a hipocrisia, tudo que acontece, tudo, e dar um choque de realidade a todo mundo. A primeira grande pergunta que eu tenho que fazer ao Wellington e tentar rebater sem possibilidade nenhuma é que, Wellington, a Europa promete apoio à Ucrânia. Você que está aí na Europa pode me dizer qual seria esse apoio? Fala para a gente. Olha, Rubão, prometer, a Europa pode prometer o que quiser. Agora, oferecer algum tipo de apoio à Ucrânia, aí são outros 500. Ninguém com mais de 2 neurônios vai achar que a Europa, que está com sérias dificuldades econômicas, com graves problemas internos, terá condição de oferecer algo além do que já foi feito até aqui à Ucrânia. Essa tentativa de parecer forte quando é fraco é uma das estratégias da arte da guerra, né? No livro famosíssimo, que quando você parece forte, você diz que é fraco. Quando diz que é fraco, você se faz parecer forte. A Europa vive tentando se apresentar como um continente unido e forte o suficiente para manter o apoio à Ucrânia. A Ucrânia como país não existe mais. Isso é importante dizer. A população foi reduzida em um número expressivo. A população que vive no país hoje é idosa ou sequelada de guerra. Grande parte da juventude perdeu a vida na guerra. Alguns outros conseguiram escapar, fugir para outros países. E é um país endividado, mergulhado na corrupção, sem nenhuma perspectiva de reconstrução, porque o passivo da Ucrânia ele é enorme, e a Rússia ela não entrou nessa operação militar especial para ser coadjuvante. Ela é protagonista, sabe que o único resultado que poderia manter a existência da própria Rússia seria a vitória, e a Rússia vence esta queda de braço contra a OTAN em solo ucraniano, humilhando todos os países, não apenas os europeus. Mas como você perguntou, Rubem, especificamente sobre os europeus, e é a proposta, inclusive, da live, é falarmos sobre a Europa, eu quero dizer que a Europa, recentemente, fez um pacto aí de acolhimento e distribuição entre os países membros de 75 milhões de imigrantes. Não é preciso ser especialista em sociologia, em geopolítica ou em qualquer outra ciência para entender que 75 milhões de imigrantes representam uma alteração no contexto socioeconômico de qualquer continente. A Europa está fadada ao declínio,
aceitar ser bucha de canhão dos Estados Unidos da América e ter encarado esse desafio de tentar desestabilizar a Rússia, os europeus não calcularam, não mediram bem as consequências disso, e os frutos são os piores possíveis e são muito rápidos. Em pouco tempo, 2 anos, as economias europeias estão arrasadas. Nós falávamos aqui, inclusive foi tema de uma das nossas lives, sobre o caos que seria instaurado na Europa, e para além dos protestos, paralisações e outras manifestações que já vinham ocorrendo e escondidos, né, inclusive da imprensa, agora recentemente tem essa questão dos agricultores. Essa questão dos agricultores era bastante delicada aqui na Europa, vai ser agravada, e eu posso aqui antecipar, inclusive, Rubem, uma próxima etapa nas relações entre os países europeus. Vai haver guerra entre os países europeus. Vai começar a haver aí o surgimento de arestas que dificilmente serão aparadas, porque, como você costuma falar aqui no seu canal, em casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Eu acho que é mais ou menos isso aí que você fala. Mas é parecido com isso, se não for. Então, a Europa, Rubem, promete ajuda à Ucrânia, mentindo para ela mesma, mas especialmente tentando iludir os cidadãos europeus, porque são governantes irresponsáveis, canalhas, sem nenhum compromisso com os seus países e com os povos que deveriam conduzir para um ambiente de tranquilidade e de segurança. Então, esses dirigentes, eles mentem descaradamente, municiados através de um aparato midiático de propaganda, que o jornalismo morreu e deu lugar à propaganda, e falam sobre apoio à Ucrânia, assim, de uma maneira solta, sem nenhum compromisso com a realidade. O ano passado, por exemplo, quando os europeus prometeram doação de 1 milhão de munições, 155, se não me engano, e nós falávamos o ano passado mesmo de que não iria haver aquela doação. Este ano, eles, passado um ano, eles não cumpriram e tentam renovar as promessas sobre essas munições, empurrando com a barriga. Agora não arriscam uma data cirúrgica para evitar ainda mais que a situação fique complicada para eles, e ampliam as promessas falando sobre a doação de drones. Mas que drone a Europa tem para doar? Não tem, não adianta. E se for drone para a Ucrânia, se chegarem lá esses drones, primeiro, se eles existissem, não existem, mas se existissem e chegassem, seriam destruídos pela pela Rússia. E vamos dizer, alguns conseguiram, de maneira muito escondida, chegar nas mãos de quem? De quem? Se a Ucrânia não tem mais soldado, não tem mais qualificação nas Forças Armadas para operar nem mesmo drones, não é?
quando falávamos que não adiantava falar de doação de aviões e etc., sabíamos que não tinha militar preparado para operar, que não adianta prometer isto e aquilo com um exército esfacelado como o ucraniano. Então, Rubem, a Europa promete para enganar o próprio europeu. Mas essa conta está chegando. E o caos interno, ele é uma realidade, vai ser agravado com as brigas entre os países membros da União Europeia e países membros da OTAN dentro da Europa. Por enquanto é isso aí, Rubão.